Vamos lá. Opa! Elton, seja bem-vindo, muito boa noite, se apresenta, a palavra é sua, meu querido. Opa, então vamos lá. Então, eu sou o Elton, sou formado em arquitetura. Dentro dessa jornada de arquitetura, a gente se envolveu com paisagismo. Nesse olhar na paisagem, a gente teve alguns desafios, que é essa questão de energia, porque muitas vezes, em alguns lugares que a gente plantava, algumas plantas não iam para frente. Uns falavam que a gente não tinha mão boa, mas na verdade era a radiação, a frequência do solo. Mas isso daí eu fui aprender. Maravilha. Em 92, né? Lá na Espanha. Eu fui obrigado a aprender esse tipo de raciocínio, né? Não só o que a gente vê, mas o que a gente associa, né, no entorno. Então, a partir daí, comecei a me envolver bastante com geobiologia ou biologia da construção, na linguagem alemã. Tá bom? Bom, você foi para a Espanha e lá você fez todo o estudo de geobiologia, no caso, né? Isso, então, porque eu fazendo uma visita naquele local, a partir que eu me formei em paisagismo aqui pela USP, né, que é bastante uma universidade muito quista, né, muito reconhecida internacionalmente, aí me convidaram para dar aula. E para lecionar nessa universidade de arquitetura medieval, eles solicitaram que fizesse esse complemento de conhecimento, né, que antes de construir você tem que conhecer o solo, porque é uma região, vamos falar assim, de cultura celta. Ali em Vigo, Entendi. Norte de Espanha, País Basco, né? E a partir daí foi me envolvendo. Entendi. Deixa eu lhe fazer uma pergunta com relação aos seus estudos. Existe algum órgão específico lá na Espanha para fazer esses estudos ou é uma pessoa? Porque nós temos um escritor muito famoso que veio de lá, não é? Que escreveu ainda na década de final de 70 para 80, um grande livro, né? Retratando sobre a biologia do meio ambiente, da casa, do solo. Geopatologia, me desculpa. E eu ouvia há muito tempo atrás sobre um grupo de pesquisa lá na Espanha que fazia esses estudos. Tanto é que é praticamente o sonho de qualquer pessoa fazer o movimento que você fez, não é? Sim. O que é? Uma escola? É um grupo? O que era? Então, é uma escola, né, a IBN, né, que faz parte desse raciocínio do próprio espaço. Então, quer dizer, já tem uma tradição, vou falar assim, local, né, de observar os locais para você poder construir. É o que acontecia com a gente aqui, a gente perdeu um pouco esse tipo de traquejo, né? Mas aí eles só começaram a oficializar um pouco mais esse trabalho, porque você vê, a gente começou a entrar muito na área tecnológica, que é ondas de rádio. Né? Então, entendi. aí que eles apuraram um pouco mais. Entendi. Antena. Agora, para o pessoal que tá... Entendi. É lindo, né? Chega uma hora também... Porque chega uma hora também que fica falho para nós ter acesso a essa tecnologia aqui no Brasil, né? Porque muitas vezes o equipamento vem de lá. Exatamente. E aí o equipamento... E é muito caro aqui esses equipamentos, é um valor absurdo, né? Daqui a pouco a gente chega nesse equipamento. Antes de mais nada aqui, para as pessoas que começaram a assistir a gente, que estão entrando, fala um pouco para mim, fala o que é geopatologia, dá um exemplo sobre geopatologia, e eu quero aproveitar essa pergunta para também saber o que é litopuntura, geopuntura. Vamos lá. Então, a patologia... Bem, a grosso modo, assim, vou falar assim, da linguagem do arquiteto, é o que a gente fala assim, você construiria sua casa num aterro sanitário? De forma alguma. Então, já é uma radiação, né, que muitas vezes a gente visualiza a Terra como se fosse a nossa pele, que ela respira. Então, quando ela respira, ela libera. Né? Ela libera. Né? Agora, o ponto de afetar o nosso organismo é porque, tipo assim, tudo que a gente come ou sai pelas fezes ou sai pelos poros. Então a gente respira pelos poros. Então quando você está em um local como esse,
né? O que acontece? Você respira isso, cai na corrente sanguínea e vai para onde? Para o fígado, é o filtro. E aí que começa a dar um colapso no próprio organismo. Então, ó, aterro sanitário. Outro detalhe, assim, bem, vou falar, tradicional, cemitério de índio. Você construiria em cima do negócio? Não chegaria nem perto, só pedia licença para passar e ir embora. Você vê que coisa? Isso o básico. Agora, quando entra a ciência, o que eles falam? Eles falam de fluxo de água, mesmo que se a água é limpa ou ela é suja, né? Com bastante detrito, era um tipo de frequência com gás. Aí tem a parte de minérios, massa orgânicas, né? Massa metálica, quer dizer, tem uma série de coisas lá embaixo que pode afetar o nosso organismo. Que nem aqui no Brasil mesmo, há 3 anos atrás, ou 4, se não me engano, houve 2 reportagens, tá? Uma na Record e outra na Bandeirantes. Falando sobre gás radônio. Quer dizer... Gás radônio. Já ouviu falar? Então, vou explicar para a turma o que é. O gás Por radônio favor. É um elemento natural que é liberado pelo solo, tá? Ele é inodor, tá? E a gente tem bastante exemplares aqui dentro do Brasil. São poucos estudiosos. Então, é um gás liberado pelas falhas geológicas, com frição dos minerais, né? E esse gás radônio, por incrível que pareça, a pessoa adquire câncer de pulmão sem fumar. Olha sem que coisa curiosa. Então, quando você diz... Desculpe-me. Quando você diz depressão geopatológica, o que você está querendo dizer? Fissuras para geopatológica. Explica para o pessoal aí. Então, seria a doença da Terra, né? Quer dizer, a Terra é doente, entre aspas, tá? Por que eu digo isso? Quando a gente dá alguns cursos e fala a respeito, eu falei, poxa, Joel, você só fala de coisa ruim, né? Sabe que não tem coisa legal? Espaço. Na verdade, a Terra ela tá em equilíbrio. Né, Rodrigo? Tá sim. Olha, a Terra todinha está em equilíbrio. Agora a gente precisa saber para quem. Agora, quando a gente começa a falar para quem, a gente começa a imaginar a estrutura do ser. Né? Que nem o nosso corpo é um corpo de 70% de água e sais minerais, e nós temos um pH, né, razoável, um pouco mais alcalino quando ácido. Né? Agora, outros seres, né, já tem um pH mais ácido. Quer dizer, num lugar como esse, é uma comidinha saudável para ele. Agora, para a gente adoece. Então, dependendo do ser humano, do ser vivo, naquele local, ou ele pode ficar saudável ou enfermo. E aí que a gente começa a entender o nosso corpo água. Isso. Exato. Opa! Agora precisa ver se a internet minha aqui caiu ou se foi a dele. Voltou. Tá. Então, esse gás radônio é o gás muito falado, né? Aliás, ele tem também desprendimento em ambientes fechados, né? A pessoa que coloca... Por isso que as casas antigas, que tinham os porões embaixo, tinha aquelas janelinhas que ficavam no pé praticamente da calçada, não é não? Exatamente, olha que maravilhoso, isso mesmo. Você vê, ó, já veio lá da época dos ingleses. E geralmente... Isso daí... O que eles fazem? Então ele colocava as bocas, principalmente no vento predominante. E a janelinha, o buraco posterior, né? Quer dizer, então a partir que você tem uma boca ali de entrada de ar, aí já tem a outra saindo, que a gente chama de arquitetura de vento cruzado. Então você retira o gás. Então ele não sobe. Ele circula, né? Ele circula. É o que a gente faz também. Ele não fica... Aí o que a gente fala também de arquitetura, quando se faz projeto de cozinha, você não pode colocar um ralo, né, pluvial a menos de 2 metros do botijão de gás. Por quê? Porque se tem vazamento de gás, ele entra na tubulação e pode explodir. Então ele tem que ser mais de 2 metros. Olha aí! Né? Ele vai enchendo o compartimento. O gás radônio é a mesma coisa. Se você lacra ele, né, não tem como você fazer esse resgate, né, de ventilação, ele vai enchendo e a gente vai respirando pela pele. E aí é que a coisa acontece em doenças assim que a gente não consegue explicar, né, que veio de uma hora para outra.
Exatamente, a ponto que a pessoa vai ao médico, não tem a explicação científica o porquê que ela está somatizando essas feridas, ou senão a doença de pulmão próprio, né? Pô, mas eu não fumo, sempre fui. É o local onde você mora, né? Então a pessoa ela tem que ter. Eu vou pedir pro pessoal aí, não é frescurinha, não, é que eu aprendi hoje, viu, gente? Clica nesses coraçãozinhos aí para nós, sabe por quê? Você clicando no coração aí, as pessoas vão saber que a gente está fazendo essa live, e essa live com esse doutor em geopatologia, em geobiologia, em biologia da construção, isso não pode ficar enclausurado. Por isso que eu peguei esse homem hoje aqui para mim. Desculpa a mulher aí, viu? Vamos junto aqui. Então vamos, ó. Outra coisa. A litopuntura e a geopuntura é a mesma coisa, é diferente? Explica para nós, o que é uma coisa ou outra? Porque eu vejo as suas fotografias, eu falo, meu, olha que legal! E aqueles matacões, né? Matacões, para quem não sabe, aqueles pedrão grandão, aquelas pedronas meio arredondadas, ou se não, pontiaguda, tem um nome. Como é que chama? Você sabe falar para mim aquelas pedras que tem pontiaguda? Os menir, né? São os menir. Que faz a pontuação com rochas, né? Então, ó, vamos falar um pouquinho de litopuntura e geopuntura, porque eu vi algumas. Para quem não conhece o El, ele faz a litopuntura e a geopuntura em lugares abertos. E isso daí você pode ver tudo no site dele, que ele já colou o endereço aí para vocês. Eu queria fazer uma pergunta para você. Primeira coisa, explica para nós o que é a litopuntura e a geopuntura, por favor. Tá, ok. Então, eu acompanhei muito um esloveno, tá? Eu conheci ele em 94, lá na Espanha. Porque você começa a andar para aqueles lugares, você vai encontrando um monte de gente. Aí você vai trocando ideia, você vai vendo que é um lugar muito turístico, e lá tem muito menir, né? Porque ali, como eu falei para você, né? Ali é um caminho dos celtas ibéricos. Então, ali eles curavam muito espaço. E onde eu morava ali era uma rua romana, sabe? Nossa! Paredões de rocha de 80 assim, quer dizer, é um lugar medieval. Então, num local como esse, no verão, é muito turista. Aí, voltando àquela questão, né? Para conhecer esse rapaz, que hoje ele faz trabalhos aí na ONU, né, um esloveno, e ele traz essa linguagem da Europa de Leste. Europa, quando a gente fala Europa de Leste, é do lado da Rússia, porque subir na Rússia do outro lado, Europa de Leste. Então, tem esse linguajar de litopuntura. O que é litopuntura? Lito é rocha, né? E puntura é no ponto. Então, eu também trouxe esse nome que eu acho que ele dá um enriquecimento muito grande na questão de rocha. Né, trabalhar com seleção mineral. Fantástico. E dentro dessa questão de a gente trabalhar com esse mineral, a gente começa a perceber que esse mineral ele é um ser vivo. Ele pulsa. Só que no ritmo dele. Né? Porque exatamente. A gente também tem mineral, principalmente a gente tem um pouquinho de cristais, né? Onde a gente se orienta com o norte e sul. Por isso que a gente exatamente. está integrado com tudo, um pouquinho dentro da gente, né? Então, essa questão da litopuntura é você fazer a acupuntura na terra com rocha natural. Então, você tem que observar direitinho que tipo de rocha ela aguenta o tranco. O que a gente fala aguenta o tranco? É a mesma coisa que a gente vê um espaço com bastante eletricidade e a gente precisa trocar o fusível. E esse fusível, será que ele é compatível? Porque muitas rochas, quando você mede, ela não aguenta a pressão, a bioeletricidade que é liberada do piso. Então a gente tem que medir, entender. Então a litopuntura, então você faz a acupuntura na terra com rocha natural. Então é o mesmo entendimento que a gente fala assim, fazer uma acupuntura em nosso corpo, com agulhas, né? Então você acha pontos nevrálgicos, dependendo desse ponto você coloca um tipo de metal, né? Chegando até o ouro. Só que de repente essa agulha ela é colocada um certo momento só para extrair aquela tensão e depois você tira. Só que a terra você já tem que colocar e deixar. Se você tira, volta tudo de novo o processo.
né? Então, a intenção nossa de colocar as rochas é extrair bioeletricidade. O que é eletricidade? Que deixa o solo mais ácido. Se o solo é muito ácido e a gente tem um pH um pouco alcalino, você não consegue ficar muito tempo naquele local. Você começa a ter as doenças silenciosas. E essas doenças que vai chegar um certo tempo, você fala, pô, eu não tinha nada disso quando eu morava em tal lugar, vim para cá, peguei um monte de caquiraiada, né? Mas, na verdade, essa frequência que é liberada pelo solo, a gente respira, né? Agora, a geopultura também é uma puntura, só que ela é mais colocada na questão de você colocar agulhas de 1,5 metro de comprimento, barras de aço, tá? Então, dependendo do tipo de solo, vamos falar assim, um solo argiloso, né? A gente coloca geralmente uma barra de 3/4, com pouco carbono. Agora, uma arenoso, né? A gente já coloca de 0,5 polegada. Então, para que tipo de solo a gente coloca essa agulha num lugar também nevrálgico. Só que essa agulha, às vezes, não é muito legal você trabalhar em locais que tem muita árvore, pelo seguinte, porque a partir que você coloca essa agulha, espeta e vai enterrando lá para baixo e vai medindo, né? E se tiver uma árvore crescendo ao lado, em pouco tempo desestabiliza, porque a agulha tem que ficar totalmente na perpendicular. E quando a árvore cresce, o que ela faz? Ela vai empurrando essa agulha. Ela empurra. Agora uma rocha já é diferente, né? Então você coloca e ela consegue manter o raio de frequência. Então tem essa duas distinções. Então, litopultura rocha e geopultura com agulha. Só que a agulha também, o raio também não é tão grande. Tá? A rocha, dependendo do porte dela, o raio é bem intenso. Isso. Essa é uma das perguntas que eu tenho que fazer para você. O primeiro processo de encontrar esses pontos, como é que você encontra esses pontos? Como é que é feita a medição para você encontrar esses pontos de desequilíbrio natural da Terra? Geopatologia é um desequilíbrio natural da Terra. Assim como nós temos o nosso desequilíbrio, o planeta Terra é um ser vivo, solto ao meio espaço, aí, vagando pelo espaço aí, em volta do Sol que está indo, né? E também tem os seus desequilíbrios geopatológicos. Eu costumo dizer, viu, Welton, que quando as pessoas observarem aqueles terrenos com muito cupinzeiro, ou são aquelas árvores que começaram a entortar, que parecem bonsais e não conseguem desenvolver, é bonito. Tem algumas pessoas que têm até a polaridade inversa, se sente bem naquele lugar, não é? Porém, é um lugar, eu vou colocar de uma forma que não me leve ao pé da letra, mas é um lugar meio que venenoso para se construir, não é? Então, exatamente. Ali nós temos um ponto de desequilíbrio natural do planeta Terra. Não é um lugar legal para se construir, não é? Exatamente. Então, por exemplo, como é que você encontra... Eu estou andando no meio de um lugar aí, e você, como é que você encontra? Você fala, aqui tem um lugar aqui que está em desequilíbrios. Vamos lá. Então, uma das situações interessantes é tipo assim, a gente começar a interiorizar a questão do índio. Qual que foi o primeiro cidadão aqui que morou nesse país, né, onde não tinha construção? Daí? O índio. Então, o índio, o que ele faz? Ele tem essa cosmovisão. Cosmovisão é associar as coisas. Quer dizer, a partir que você começa a observar uma sequência de árvores, né, torcidas, ou com cancro, né, porque ela começa a dar um câncer, né, a 1 metro de altura, inclinação, várias, né, e de repente tem uma sequência de cupim, formiga, dependendo da cor da formiga, do cupim, quanto mais escura, mais ácido o local. Então, a primeira coisa é você fazer a associação do entorno. Né? É o que a turma fazia antigamente, antes de comprar um terreno. O que eles faziam? Eles tinham tempo, paciência, ficavam em cima do morro, observando os animais. Por que os bichinhos não vão lá? Vou comprar esse negócio aqui. Não é bom para os negócios. Quer dizer, você vê, a gente já vem disso, dos nossos avós. Então, a gente começou a perder um pouco isso. Mas, você vê, primeiro, é isso. Então, associar as coisas que estão no espaço. Porque muita gente, a gente perdeu um pouco a nossa sensibilidade de conexão do piso, mas o canal visual, nossa, é constante. Então você começa a ver, né, observar árvores, de repente, árvores de mesma espécie. Nossa, o que é aquela retinha bonita e essa aqui um pouquinho do lado,
atrofiada. Então, a partir dessa análise, você vai, opa, tem coisa aqui, né? Esse é o primeiro ponto de partida para você falar, opa, tô no olho do furacão, agora vamos ver o resto, né? Aí você também pode, dentro desse espaço, você pode também usar um magnetômetro, né? Variando local onde tem árvores perpendicular ou contorcida, para você distinguir a situação, né? Só que esses equipamentos tem que ter um certo cuidado pelo seguinte, você vê, alguns trabalhos que a gente fez aqui, que nem no Parque Ibirapuera, né? A gente tentou usar esse equipamento, ok, ele funciona, mas será que ele tá com precisão? Porque eu estou no meio de São Paulo, em volta de um monte de torre de ondas, sabe, artificiais. Eletromagnetismo. Ele começa realmente da piroleta. Ele está mostrando alguma coisa, mas não tem precisão. Mas é legal você perceber o que é, né? Então a gente usou o magnetômetro, o Geiger, alguns lugares acusava, às vezes até distorcia, não pelo fato de não ter antena. Olha uma coisa interessante, período lunar, dependendo da lua, sabe, dava variação no piso. Então você também tem que estar conectado à lua para fazer essas medições. Quanto mais o efeito lunar, essas águas ficam mais agressivas. E às vezes você perde essa conexão. Então você tem que associar não só o que você vê, e também ter essa conexão do período lunar, né? Mas em cima disso daí, e a gente faz depois um tipo daquela brincadeira do radiestesia, né? Que a gente começa a pegar as varetas. Opa, Vitor, vamos testar as danadas, vamos ver como é que funciona. Então você começa a brincar com as varetas, e quando tem os pontos que o pessoal chama de rastro, o que é? É o veio desse veio de água subterrâneo, tá? Ele pode estar 100 metros, 1000 metros, 2000 metros de profundidade, só que ele começa a ressoar da superfície para cima. Ele ressoa até 2000 metros de altura, então você fica dentro de uma faixa, né? Então dentro dessa brincadeira você vai construindo aquele espaço, né? E a partir daí você vai usando outros métodos, que nem para você achar profundidade, tem a técnica do Wordwood, né, que é um cientista inglês, tá? Que ele fala que é o conceito do bispo. Então você tem que achar esse rastro, que é o leito, e a partir daí você saindo, ou então fazendo um círculo, e a partir daí você consegue denominar a profundidade. Por que isso? Porque quando a gente está em cima desse micro-ondas, né, o nosso sistema nervoso ele fica ativado, né? Nossa água ele começa a vibrar. E a partir daí ataca os nossos nervos. E quem que é a antena? É a situação da vareta. É como se fosse o nosso pelo do braço, né? Você coloca a mão numa TV, o que acontece? Os pelos fazem assim. Então, essa vareta simplesmente é um amplificador do que está acontecendo. Só que aí a gente tem outros efeitos colaterais, mas de imediato essa vareta ela dá um tranco, né? Ou ela crua. Eu gosto muito de usar, eu sempre uso uma, tá? Porque quando eu trabalho com duas, eu começo, como eu posso falar para você? Eu fico com as duas mãos atadas. Eu quero sentir pelo tato. Então, uma é a mão e outra é a vareta. Então, conforme eu vou andando com a mão, a vareta ela começa a dar um tranco. E a partir daí, aí eu começo a achar algumas situações, né? Então, é uma maneira de a gente resgatar não só equipamento, a sensibilidade e a cosmovisão para ver se as coisas estão tendo um norte, né? Um raciocínio do local. Legal. Você tem a sensibilidade muito mais aflorada, né? Você tem a sua percepção, as sensibilidades da radiação da Terra ou qualquer outra radiação, você já tem no seu corpo. Daqui a pouco você não vai nem precisar mais de vareta, só estendendo os braços, né? É muito interessante. Eu uso as duas varetas e esses dias eu me dei o capricho de cortar uma varetinha de goiabeira forquilha para pesquisar água. Encontrei. É muito interessante. Eu tenho mais uma pergunta eu tenho mais 1.000.000 de perguntas para fazer para você. Ó, você encontrou um ponto de desequilíbrio. Essa rocha que você for colocar ali,
Depende, você escolhe o tamanho pelo desequilíbrio que você encontrou. Não, qualquer rocha é rocha. Se eu colocar um pedacinho de cristal, não precisa ser cristal, pode ser granito, não precisa ser granito, pode ser uma pedra de calçada normal. É isso que eu quero entender. Quando você vai colocar, não, Rodrigo, quanto maior o corpo dessa rocha, mais energia ela vai estar equilibrando, mais, bom, é física, né? Enfim, Sim, física e a composição? Isso, a composição. Granito róseo, quartzo, mica, enfim. Explica um pouco para nós aí. Tá ok. Por favor. Imagina. Uma das questões assim, muito interessantes era a gente não tentar impor determinadas rochas. Pelo seguinte, quando você está trabalhando nesse espaço, você está interagindo não só com a paisagem, né, mas com o personagem do próprio local, o espírito do lugar. Então, quando você começa a entrar nessa situação do espírito do local, né, você começa a perceber, começa a cair um monte de ficha, começa a vir coisas da nossa mente, uma série de coisas. E quando começa a entrar na situação da rocha em si, essa rocha, muitas vezes, a maioria das rochas, elas não servem para fazer litopuntura. Não serve. Pelo seguinte, eu preciso de uma química de transição de bioeletricidade interna dentro dessa rocha. E muitas vezes, o que acontece? Essas rochas são retiradas por explosão. Quando ela é retirada por explosão, ela abala todo o circuito interno, sabe? Então, quer dizer, eu preciso de uma eletricidade que entra por baixo e seja liberada por cima. E, de repente, eu tenho uma desconexão, quer dizer, ela não tem uma fluidez. Então, eu preciso medir ela. Olha que interessante. Eu preciso medir ela para ver se ela não tem nenhum cristal de quartzo rompido. Então, ela pode ser qualquer tipo de rocha. Mas eu preciso desses quartzos, qualquer mineral que seja totalmente interligado. A partir dessa interligação, opa, ela já está composta. Aí depois, é questão só de você colocar ela próximo do local de litopuntura, que é o ponto nevrálgico, né, para ver se ela... A maioria aguenta o tranco, só que muitas vezes o que acontece? O raio é menor, aí você tem que colocar várias. Então, essa rocha, ela vai trabalhar como se fosse um cano de caixa d'água. Ela vai esgotar o excesso de eletricidade do piso. Então, o que a gente tem feito muito com as rochas dos parques? É reduzir a eletricidade do piso, né? Com isso, a terra ela fica mais calma, os insetos não se procriam tanto como formiga e cupim, abaixa, e outros seres que precisam vir aqui, que vamos chamar de avifauna, que eles têm os cristais na cabeça muito sensível, lugar muito elétrico, eles têm dor de cabeça, eles não conseguem vir. Quando você baixa a eletricidade do piso, sabe, elas conseguem vir. Então, quer dizer, você aumenta a avifauna, você aumenta predador para esses insetos, quer dizer, você fecha um pouco mais o ciclo. E melhor, as pessoas que entram nesse espaço ficam calminhas, porque não tem... É isso que está dando resultado nos parques aqui de São Paulo. Então, você baixa o estresse do piso, o estresse das pessoas, diminui violência. Olha só, que nós chamamos o espaço também de teatro energético. Então, dentro desse teatro energético, nós somos os atores. Então, o ator ele vai ter que atuar conforme o espaço. Então, você entrou no espaço, você já perdeu a psique. Então, você regulou o espaço, você vai junto com o espaço. Olha que coisa linda. Lindo. Welton, nada mais é do que a eletricidade. Então, nós temos aí um desequilíbrio de eletricidade mesmo, do qual está mais elétrico do que está magnético. Então, eu preciso instaurar o magnetismo por conta da corrente elétrica que está muito saturada, está muito forte. Então, exatamente. A pessoa começou a ver que tem um volume de inseto maior do que o normal, é a estática do ar. O ar está mais elétrico do que o normal. Sai desse lugar aí, vem embora para casa. Inclusive, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que a casa dela dá choque, o chão dela dá choque. Você viu? Então, vamos lá, tem bastante coisa. Esse choque, né? Você vê, além do espaço estar mais elétrico, que a gente aumentou a tecnologia, porque tudo que está no ar, a Terra ela absorve e libera de novo para cima. Né? Aí o que aconteceu? Exatamente.
Aí as pessoas começaram não só a aumentar a tecnologia, mas o que eu vejo mais, mais assim, vamos falar assim, delicado, o vestuário. O vestuário do pessoal está mais sintético, mais elétrico, quer dizer... Está mais sintético. Roupa sintética, solado do sapato de borracha, quer dizer, você não tem aterramento. Qualquer lugar que você coloca a mão é choque. Né? É choque. Né? É choque. Os carros, tudo tecido sintético. Antes, né, era aquele painel de, vamos chamar, lembra do painel de jacarandá? Era chique, era tudo plástico. Jacarandá. Agora é plástico. Você já entra no carro dando choque. Exatamente. Né? Bom, tanto é que lá, não aqui no Brasil ainda, né? Mas nos países fora, a bomba, muitas vezes a pessoa que desce do carro e pega na bomba, ali já tem um conector para ela descarregar, senão se ela colocar a mão na bomba, pega fogo. Né? Você vê vários vídeos por aí. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente já descobriu como é que você chega no ponto de desequilíbrio, né? As ferramentas que você usa, que você comentou aí, a forma como você usa essas ferramentas para medir o fluxo energético. Agora me veio uma ideia aqui. Você já imaginou se nesse Brasilzão nós tivéssemos magnetita de tamanho gigante ou hematita? Você já imaginou? Que maravilha! Era só colocar ali, estava tudo certo, não é? Aliás, fica uma dica para você aqui aí na sua casa, viu? Às vezes a gente fica procurando bastante, principalmente gráficos, né? Nada contra, pelo amor de Deus, eu dou curso, enfim. Mas normalmente, às vezes, seria interessante você ter um ímã, mas parrudão mesmo. Coloca ele aí em algum lugar, aí, um ímã. Da forma como o Elton falou aí, que gera todo o processo de magnetismo, né? E deixa o campo elétrico vibrando e não vai parar nunca isso daí. Entra no processo porque ímã é isso daí. Aquela inércia. Aquela inércia. Agora vamos fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vamos voltar para dentro da casa. Eu não vou colocar um matacão dentro da casa, uma pedra, né? Eu moro num apartamento. Se eu colocar uma pedra, cai o apartamento aqui. Fora esses pontos, porque, olha, não é porque eu estou morando no 11º andar que eu não vou ser afetado. Eu sou afetado, como ele disse, 2.000 metros de altura para cima, não tem como escapar. Mas suponhamos, antes da gente entrar neste ponto de desequilíbrio, a própria casa, os materiais usados na casa também já tem materiais que vou colocar como poluidores. Vou colocar dessa forma para as pessoas entenderem. Fala um pouco para nós aí. Vamos entrar agora dentro da sua área, da biologia, da construção. Vamos lá. Então, eu vou colocar numa proporção de escala. Nós chamamos a casa da terceira pele. Né? A primeira pele é o nosso corpo, a nossa segunda pele é nossa roupa. O que é nossa roupa? É sintético ou de algodão? Ó, só para a gente amarrar a casa. E a casa, né? Que tipo de tijolo? Né? Você se recorda que antes as pessoas tinham mais preocupação, falavam, olha, vou comprar tijolo, mas de onde vem esse tijolo? É bom, quem que já usa? As pessoas conversavam mais, olha, esse tijolo que você comprou é bom? Não, hoje a gente só olha assim. E areia? Areia, tudo, você vê? Então a gente vai comprando referência, sabe, de outras pessoas que compraram, se é bom ou não, né? Para saber que a vez que você coloca dentro de casa, fica pro resto da vida. Então você vê tijolo, areia, né? Tipo de tinta. A tinta também, ela sempre é interessante ela ser mais orgânica do que química e sintética, porque a casa também ela recicla. Você me permite Sim. Você me permite fazer uma... há um tempo atrás, uma empresa de tinta lançou uma tinta magnética, que você pintava a parede e depois você colava aqueles ímãs com desenho para enfeitar o quarto da criança. Isso eu estou falando no final da década de 90. Sim. As pessoas me chamaram porque a criança não dormia. Ficava completamente irritada, não conseguia ficar dentro do quarto. Na hora que você entra com o aparelho de medição, você fala, meu, isso aqui é uma gaiola de Faraday. Aquela gaiola que é só... Ou seja, a tinta ela era tão metalizada que ela gerava um processo elétrico dentro do quarto. Tanto é que para gerar a impregnação do ímã nela. É verdade. Gente do céu.
gerou um desequilíbrio tão grande dentro desse quarto aí, do qual a criança veio adoecer. Não adianta passar tinta látex em cima. Por quê? Porque você está cobrindo aquela expressão, cobrir o sol com a peneira, tem que descamar toda a parede, né? Então, a tinta também. Mas, enfim, seguimos. Desculpe, obrigado. Imagina. Então, você vê, então, quando a gente começa a ver as qualidades da tinta, né, no revestimento dessa casa, a gente começa a perceber também que esse material, muitas vezes, ele não está totalmente seco. Então, ele começa a liberar também gás, fora eletricidade. Pelo seguinte, porque a partir que a gente tem também muita eletricidade dentro da casa, essa tinta ela vai cozinhando e vai liberando esse gás. A gente respira pela pele. Porque você vê, antigamente o pessoal construía uma casa e tal, e conforme o ambiente a gente tinha apenas uma tomada. Hoje a gente tem uma tomada em cada parede. Quer dizer, a gente está dentro de uma cinta magnética. Qualidade dos móveis, né? Metálico, sintético, quer dizer, a gente tem que trazer um orgânico. Por que o orgânico? Porque as fibras não absorvem eletricidade. É a mesma coisa da roupa de algodão. Então a gente tem esse conceito de, principalmente onde a gente dorme. É muito importante a pessoa valorizar e investir em coisas legais onde dorme. Agora o restante ainda dá para levar numa boa. Agora no quarto tem que ter uma qualidade que tipo assim, a gente resgata a nossa energia através do sono 8 horas por dia, quer dizer, na nossa vida, 8 horas dormindo naquele local. Então você tem que ter qualidade em tudo, em tipo de cama, né, lençol, pintura, iluminação, ventilação. Então, não digo qualidade na questão de você colocar geladeira, nem TV, mas... Televisão, dormir, ar-condicionado, ventilador, tomada para o celular aqui para carregar na cabeceira da cama. Uma régua com várias tomadas para ligar tudo. Você vê, olha que coisa interessante, ó. Uma TV a 2 metros de distância, você recebe uma carga de 300 nanotesla, tá? Agora, quando você coloca um celular do lado da cabeceira, você está recebendo, que geralmente vai ficar o quê? De 10 a 15 centímetros, né, da sua cabeça, né? Você recebe uma carga de 200 nano. Agora, fora esses celulares que estão mais possantes, imagina o potencial que você está levando na cabeça ali, dormir. E se a pessoa colocar para carregar, nós temos o gerador de energia para carregar o celular, mais a radiação do celular natural e mais o campo eletromagnético, forma uma gaiola eletromagnética, e mais normalmente a pessoa ainda, né, porque o sinal deve ser fraco do Wi-Fi lá, coloca o aparelhinho do Wi-Fi aqui, ó, para dormir aqui, bem gostoso aqui, ó. Aí ela vai estar sossegada porque o Wi-Fi vai estar do ladinho dela, né? Então tem bastante coisa aí para ser mudada, né? Então, no caso, a gente teria que... Nem rádio-relógio, porque o rádio-relógio também libera esse tipo de frequência, né? Então, é a moda antiga. Aquele reloginho a pilha, tá? Ou acorda. Fora aí, você começa a ter... Você não tem um sono gostoso. Quer dizer, você pode estar dormindo numa cama super cara, que você gastou um dinheiro endoidado, né? Confortável, mas esses pequenos detalhes, né? Você dorme, e no dia seguinte você não dorme. Você tá cansado, esgotado. Você está até irritado, você não conversou com ninguém e está brigando com Deus e o mundo. Né? Exatamente. Então você tem que voltar para trás, então, realmente qualidade no quarto. A partir dali, o corpo e a mente fica uma maravilha. Porque o corpo é uma máquina fantástica, né? A gente tem que dar qualidade para ele, né? Dando qualidade, nossa, ele vai embora. Eu dou muitas vezes para meus alunos. A gente nunca se preocupa com a gente. Agora, quando a gente compra um carro, a gente tenta colocar melhor gasolina, melhor óleo, tudo melhor. Para você, vai empurrando, né? Comida industrial, quebrando galho. Gente, é o contrário. Primeiro a gente, depois o resto, né? Então, mais ou menos. Maravilha. Eu costumo dizer para... E é justamente isso, né? Eu costumo dizer para as pessoas que o quarto seria interessante só ter a cama lá. Nem quadro, nem nada, né? E seria interessante também se a casa... É que é difícil, né? Inclusive, quando começaram a fazer as casas em formato cúbico, ou seja, quadrada, para poder ter o encaixe das outras casas, né? Porque redondo, como era antigamente, né? Que era índios, né? O índio americano usava tipe.
Tanto é que tem uma passagem no livro que eu tenho aqui que o índio falava assim: eu não vou morar numa casa quadrada porque casa quadrada adoece. Está num livro aqui que eu acho, não sei se é depois eu pego aqui, eu passo para vocês. O que acontece? Tem circulação de energia. Cantos de casa começa a impregnação de estática, eletromagnetismo, né? Então, quarto, não seria interessante ter televisão, não seria interessante nada. Nós temos 27 segundos para encerrar a live. Você quer voltar mais 10 minutos ou a gente encerra? Não, vai no comando, tem coisa gostosa para falar com a turma. Temos 15 segundos, vai terminar a live. Vamos voltar mais 10 minutinhos? Vamos. Pessoal, voltem aqui, hein? Vão beber água lá, pega a caneca de água.